A gente segue com uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise política. Crise política produzida pelo chefe do executivo no Brasil, o presidente. E essa semana, o setor produtivo brasileiro, ou seja, o PIB brasileiro, resolveu emitir notas e sinais de que estão desembarcando da aventura chamada Bolsonaro. A Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, a Febraban, Federação dos Bancos, e a Associação do Agronegócio, mas do agronegócio exportador, emitiram notas e sinais concretos de que a política econômica brasileira está dando um nó no Brasil. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro segue com sua aventura autoritária, mobilizando seus apoiadores para um ato em 7 de setembro. Eu sou Heloísa Galdino. E aí, vamos conversar? Antes de começar esse vídeo, não esqueça da sua inscrição aqui no canal, de dar o like, acionar o sininho para ser avisado toda vez que a gente chegar com conteúdo novo por aqui e compartilhar. Assim, esse conteúdo vai poder chegar a mais pessoas. Sim, política é um tema bem duro, mas calma, respire e vem comigo. Já faz um tempo que a gente fala em crise por aqui, porque essa crise parece não perdurar. E a crise de conotação política, que já rendeu vários vídeos aqui no canal, inclusive com a interrogação sobre vai ter golpe, ela segue no Brasil. Sobretudo porque a CPI da Covid-19 continua trazendo dados reveladores e indícios de corrupção da maneira como o governo federal e o Ministério da Saúde trataram a relação com atravessadores, com fornecedores e com lobistas no que diz respeito ao tema combate da pandemia. Por outro lado, a informação mais relevante dessa semana é o fato da gente ter tido uma movimentação do setor produtivo brasileiro, ou seja, o setor financeiro, o setor industrial e o agronegócio, emitindo notas com críticas contundentes com relação à política econômica do Brasil. E é importante a gente perceber que vários desses segmentos eles davam sustentação a Bolsonaro, apoiaram a sua eleição e apoiaram o seu governo, mesmo com esse movimento da pandemia que chegou ao Brasil em fevereiro do ano passado. Pois bem, nesse caso, a gente está falando de setores da economia, setores extremamente influentes e que dão sinais de que estão desembarcando dessa aventura chamada Bolsonaro. Enquanto isso, Bolsonaro segue com a sua escalada autoritária, tentando mobilizar os apoiadores que lhe restam para um ato, uma mobilização e uma demonstração de apoio no 7 de setembro. Dia da Independência do Brasil. Para mim, essa é mais uma maneira de tentar criar uma cortina de fumaça para desviar o foco dos inúmeros acontecimentos que só fazem desgastar a imagem de Bolsonaro. E eu até já fiz um vídeo aqui no canal sobre a maneira que o bolsonarismo e que Bolsonaro atuam, sempre com cortinas de fumaça para tirar o olhar daquilo que realmente deveria importar. A ausência de gestão, a ausência de governo e, o que é pior, os casos de corrupção envolvendo o Ministério da Saúde, aquele que deveria ter atuado para amenizar e combater a pandemia da Covid-19 no Brasil. Os temas negativos são muitos e eles estão o tempo inteiro aí. O mais relevante para a população ao longo dessa semana é o fato da gente ter que conviver com uma nova tarifa na conta da energia elétrica. Alega a questão da crise hídrica, mas no final, quando a gente junta tudo e a própria divulgação dos números do PIB no último semestre, tudo isso apontam para uma total ausência de governo. Mas esse jeito de atuar é o jeito de Bolsonaro terceirizar as responsabilidades. A questão do aumento de gasolina é culpa dos governadores e dos impostos estaduais. Ou seja, ele coloca a culpa no ICMS, que sempre existiu. A questão da pandemia é um problema dos governadores. A crise hídrica seria a razão do problema do Brasil ter que passar por um novo racionamento de energia. Ou seja, ele não governa
E quando os problemas surgem e os barulhos surgem, ele tenta terceirizar a responsabilidade. E no meio disso tudo, segue provocando a tensão entre os poderes e tentando mobilizar a sua base cada dia menor para atos no 7 de setembro. É importante registrar que eu conversei essa semana com 2 integrantes da CPI da Covid no Senado e trabalhei com eles aquela mesma interrogação dos vídeos que eu subi no canal, vai ter golpe? E é interessante notar que nos 2 casos, ambos disseram que não há essa possibilidade, que as instituições estão fortalecidas, mas que é preciso nos mantermos em situação de alerta. Ou seja, no ambiente de uma democracia fragilizada e cada vez mais atacada pelo próprio presidente da República, é fundamental que todas as instituições, a classe política e a sociedade em geral permaneça em situação de alerta. Porém, o grande alerta desse momento me parece que é o sinal vindo aí do setor produtivo, que pode sim agudizar a questão da fragilidade do governo. Sobretudo pensando que, para além da CPI da Covid-19, existe a possibilidade de surgir uma nova CPI, a CPI das rachadinhas. Por quê? Para além de todos os desgastes que o bolsonarismo e Bolsonaro vem sofrendo, ainda teve que encarar essa semana a extensão das investigações da rachadinha, do inquérito das rachadinhas, para o seu filho 02, Carluxo, o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. E isso já faz com que vários colunistas políticos parem de tratar no diminutivo as rachadinhas para dizer que, nesse caso, a gente está falando de um rachadão. Ou seja, nós estamos falando de um ambiente de muita fragilidade. Se a gente analisar todos esses pontos aí, o desgaste do governo e do próprio Bolsonaro são gritantes. Logo, só lhe resta incitar suas bases, que vão ficando cada vez menores, para essa ideia de golpe ou de Estado autoritário. Mas fica a pergunta: o que Bolsonaro vai inventar depois do 7 de setembro? E é importante que quando Bolsonaro surgir com um novo factoide, a gente não perca de vista o relatório da CPI da Covid-19, a possibilidade, visto que já existe um requerimento pedindo uma nova CPI do caso das rachadinhas, e essa crise econômica que aponta cada vez mais o esvaziamento da base de apoio. Não estou falando de base de apoio política, porque o Centrão continua lá. Eu estou falando do setor que dá sustentação ao Brasil. E é importante registrar que no caso do agronegócio, a nota emitida foi pelo setor exportador, que tem tido muitos problemas no mercado internacional, em razão exatamente do problema da ausência de política ambiental do Brasil. Vocês estão vendo como são várias engrenagens produzindo o esvaziamento do bolsonarismo? O vídeo de hoje continua na terça-feira. Sabem como? Com um plantão para acompanhar até onde vai a força de Bolsonaro com essa mobilização do 7 de setembro. Eu espero você aqui no canal.